Tá começando mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é o nosso ritual. Vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Para quem está no dispositivo móvel, clique em hypar e joga ponto. Vamos fazer um termômetro hoje em relação aos últimos vídeos. Quem tá puto da vida com o Rony e Júnior Santos, vai clicar em hypar aqui pra gente ver se a média com os outros vídeos, se tem uma galera chateada com eles. Eu preciso começar agradecendo a todo mundo hoje que participou da Corrida do Galo e que interagiu muito com a festa. Mais uma, não sei quantas corridas eu já apresentei, mas essa aqui foi muito especial. Quase 30 mil pessoas. E quando você pega imagens de corridas de clubes de outros times do Brasil, você vê a dimensão do que é a maior corrida de clubes da América Latina ser a do Galo. O que a gente faz é gigante, o carinho que vocês me entregam lá no dia a dia, lá na Corrida do Galo, principalmente com muita intensidade. Eu só tenho a agradecer, beijo no coração, espero ter tratado todo mundo com o carinho que merece. Vamos lá, turma. No último pós-jogo, lá no encerramento, eu já falava assim, ó, toma um chá de camomila, relaxa, vai sem esperar nada. Acabou o jogo, não estressei, fui jantar ali, proibido falar de futebol lá na mesa, não falamos nada de futebol, então voltei para gravar o meu pós-jogo. É porque puto não é a palavra. Eu diria preocupado, muito preocupado e chateado por algumas coisas que não funcionam mesmo. Eu já me preparei lá desde quinta-feira para ver um show de horrores dentro de campo. Eu acho que eu vi muita gente elogiando, né, até o primeiro tempo do Galo, mas eu acho que o que eu vi foi, na média, entre o primeiro e o segundo tempo, foi bem pior até do que eu imaginava, que eu ainda achava que teríamos alguns suspiros vez ou outra. Você que está assistindo um pós-jogo desse aqui, você precisa de ajuda de terapia, você precisa de uma ajuda de um profissional, porque um jogo chato desse, um show de horrores desse, sem de querer ver um vídeo de um maluco falando sobre essa partida horrorosa, tá maluco, mano. Eu não assistiria, não. Mas vamos lá, então. Tá? O erro está ao escalar os reservas. O Cuca, na coletiva, em 2, 3 perguntas, ele fala, não, se fosse preciso eu faria de novo. Né? Não, mas eu escalei pensando em outra situação. Cara, pode ser uma impressão minha, mas eu acho que grande parte da torcida não questiona você escalar um time reserva antes de um duelo decisivo contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil, já que o Galo vem de 4 jogos de Sul-Americana, mais os jogos do Campeonato Brasileiro, com jogo a cada 2 ou 3 dias no máximo. Não é isso que deixou o atleticano chateado. Eu não sei se a mensagem foi passada de maneira diferente ou se o Cuca foi para a coletiva com isso na cabeça. Não é a questão de usar ou não os reservas. É o que até o time reserva mostra nesse momento. Porque o atleticano, por mais que ele saiba que não é o time reserva, ele, cara, deixa eu ver até onde eu posso contar com a força desse time aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisinha aqui que pode, sabe, ser uma arma secreta. E a gente sai muito preocupado realmente com a entrega desses jogadores. Se existia uma pessoa com dúvida do será que o Caio não vai surpreender, será que o Júnior hoje, com minutagem titular, não vai querer que chegar dando um recado pro Cuca que chegou chegando? Não, cara, foi tudo realmente dentro do que foi a temporada toda e basicamente pro time todo. O que o time foi a temporada inteira foi o que aconteceu hoje. Eles não prometiam nada e não entregaram nada hoje. A gente viu um Caio que a gente viu o ano inteiro, a gente viu um Júnior que a gente viu o ano inteiro. O Rony pós-mundial, mas principalmente depois de toda essa confusão que teve no Atlético, o Rony não conseguiu praticar o mínimo de futebol. Porque antes você tinha uns gols do Rony, o Rony tinha pelo menos 8, 9 gols na temporada, ele conseguia achar um lance ou outro. Depois daquela confusão, o Rony não consegue mostrar mais nada com a camisa do Atlético em momento algum dos jogos. Não tem lampejo no jogo que você fala, agora ele incendiou o jogo, agora ele fez uma jogada aqui que realmente... Não. Por exemplo, por mais que no jogo contra o Ceará ali tivesse o jogo com determinada cara, ou ele puxou a bola pro meio, ele chutou de longe, conseguiu alguma coisa. Hoje não, cara. Hoje o Rony é um brucutu que a bola é lançada para ele trombar em 2, 3 jogadores para ver o que acontece. Mas já já a gente fala só sobre o Rony. Alguém dá dor de cabeça pro Cuca hoje, com esse time que deixa o Morumbi?
eu vou chamar sempre de Morumbi, assim, é meio que o hábito. Eu acho que os canais de comunicação é legal falar o nome das empresas, mas por hábito tem dificuldade de chamar o Red Bull, o Bragantino de Red Bull, e o São Paulo lá, o Morumbi de Morumbis. Não é por birra, até porque meu canal é pequeno, né, não faz diferença nenhuma para ele se é Morumbis ou Morumbi aqui no Camisa 12. Mas vamos lá. O que eu estava falando é de dor de cabeça. Deu dor de cabeça pro atleticano. O Roman, eu acho que o Cuca continua com os pontos de interrogação em relação a ele. O Vitor Hugo, aquela tabela, aquele gol, o segundo gol do São Paulo, é trabalhado pelo lado do Vitor Hugo ali, mas em um momento do jogo que eu associei muito com o terceiro gol do Grêmio, tá? O terceiro gol do Grêmio ali, que o Atlético dá a impressão de que abandonou a partida. Assiste todo mundo, abandona o lance realmente e deixa o Grêmio fazer o terceiro gol. Aquele do São Paulo ali, aquela marcação frouxa, aquele espaço todo, a gente já viu em outros jogos, mas eu não vou nem colocar na conta do lado esquerdo da defesa nesse momento aqui, porque era um Galo que já estava lá no aeroporto de Congonhas embarcando para Belo Horizonte mesmo. Porém, nos dois jogos entre Godoy Cruz e São Paulo, eu acho que o Vitor Hugo estava nessa faixa para mim, de Caio Paulista, de Júnior Santos, que eu não esperava nada realmente, e ele consegue mostrar alguma coisa de que, tipo, não é desesperador quando for contar com ele, considerando os 180 minutos da Argentina e do São Paulo, principalmente pelo fato de no jogo contra o São Paulo ser novamente aquele Galo que solta a bola, o adversário recupera e já está rondando a sua área de novo, por ser um time tão apático, que é tão difícil observar peça por peça hoje, com essa bagunça que foi o time. No geral, eu acho que se existe alguém que possa ter ganhado uns pontinhos ali, talvez tenha sido o Vitor, que até chegou a marcar um gol ali, mas depois eu falo sobre esse gol também na ordem cronológica da partida, tá? O Vera vai continuar sendo o Vera de antes pro Cuca, o Caio também. Aí você vai o Júnior Santos, o Rony, não mudou nada, sabe, de avaliação. Não tem um cara que aproveita a oportunidade nesse momento, né? E na escalação, quando sai, o Cuca já dá indícios. Então, olha, se eu estou escalando o time reserva, ele já dá indícios de que realmente o Alexander hoje é titular com ele, que ele não vai contar com o Saravia, que o Natanael, por a ausência do Saravia, é o titular para o Clássico, e que ele vai de Arana, Alonso, que ele vai com o Alex. Aí tem uma peça que ele não conseguiu utilizar, porque como ele usou o menino na direita, ele coloca o Gabriel menino na direita e deixa o Alan Franco ainda no time reserva, e acho que ele e o Alonso eram os caras que eu mais cito aqui que precisava desse descanso, e é justamente o cara que falha assim de forma mais clara no gol, né? O maior erro do primeiro gol do São Paulo é do Franco, o único titular dos 2, 3 titulares que estavam em campo ali naquele momento, e é logo em cima do Franco o gol. Mas ele já dá indícios, então, de que talvez, com a ausência do Hulk e do Coelho nesse jogo, né, também pelo cartão, pela expulsão e o terceiro amarelo do jogo, né, mas de qualquer forma eles são titulares, e fica uma pulga atrás da orelha sobre uma peça apenas. Mas o Cuca praticamente desenha o time titular hoje quando sai a escalação do Atlético. E ele sai mais titulares do que nunca. Mais titulares. O Arana não está jogando bem há algum tempo. E hoje o Arana, sem entrar em campo, ele sai mais titular do que no sábado à tarde, do que ele era sábado à tarde no Atlético, né? O Coelho, o Hulk, que tem suas partidas apagadas ultimamente também, eles saem mais titulares depois que você vê o ataque do Galo hoje. Como é que chama? Quando não há a intenção de ser titular. Hoje, que a galera brinca muito, né? Fugiu o termo. Vocês vão me ajudar aqui no YouTube. Galera, eu tô sem dormir. 5 horas da manhã eu tava de pé para apresentar a Corrida do Galo. Cabeça tá que tá, né? Mas é isso, cara. Assim, o time que os reservas se tornaram mais reservas. A torcida teve a certeza que
para titularidade ele preocupa e muito, e quando dá certo a gente coloca na conta de um treinador que monta um elenco. Eu já citei 500 mil vezes aqui nesse canal sobre a capacidade do Cuca observar jogadores do mercado, e nesse caso aqui muito disso são jogadores, muitos dessas peças são jogadores que o Cuca trouxe para o Galo acreditando que eles agregariam alguma coisa. E aí terão jogos decisivos pela Copa do Brasil, para a Sul-Americana, para escreverem uma nova história com a camisa atleticana, mas para final de agosto tem muito jogador aqui que o atleticano vê a hora de chegar dezembro para se despedir. E já que tem Copa do Brasil no meio da semana, você já sabe o que vai acontecer. Lá na KTO vai chover oportunidade com Odão, KTO, ganho aumentado, chance extra e por aí vai. Quem acessa pelo computador, observa lá no cantinho que tem KTO Odds. Fica escondidinho, mas lá fica sempre também cheio de odds especial. E no jogo, quando você vai na ficha do jogo, mas antes da bola rolar, tem a aba do Odão também. E lá também sempre eu passo em jogos da Série B, da Série A, que é onde eu acerto. Né? Eu faço minhas múltiplas ali, porque nas últimas semanas tem rolado ganho aumentado. Passa lá para você se divertir com em kto.bet.br. O comentário está fixado aqui com o link. E a minha dica é: o Hulk sempre broca contra o Cruzeiro. Isso vai acontecer novamente na quarta-feira. E já que a gente deu uma pausa aqui para falar sobre o jogo de futebol de Atlético e São Paulo, deixa eu apresentar essa camisa aqui para vocês. Aqui é Galo, tá o Ronaldinho de Bruxo aqui fazendo a rua de fogo, com o sinalizador aceso, malha maravilhosa, boa mesmo, muito boa mesmo. Essa aqui é oversize, é do tamanho M, eu já tava quase indo pro tamanho GG, no tamanho normal, mas como essa aqui, esse negócio aí de oversize que vocês inventaram, eu voltei pro M, gostei demais disso. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo aqui, e quem usar o cupom FAEL na hora de fechar a compra lá no carrinho de compras terá 13% de desconto. Turma, tem camisa com quadrinhos da chegada do Ronaldinho, tela de selecionar o personagem no Mortal Kombat com os jogadores do Galo e por aí vai. Tá cheio de camisa legal lá, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo do Mercado Alvinegro. Beleza? Continuando então, sobre a pulga que eu falei atrás da orelha sobre a escalação. Até onde o Rony pode ter gerado alguma dúvida no Cuca. Porque o Igor Gomes teve suas oportunidades no time titular e passou a mensagem de que realmente agrega mais quando entrando na segunda etapa. O Igor Gomes pode entrar com 20 do primeiro tempo, mas ele saindo do banco é que ativa o modo para agregar alguma coisa. O Reinier, mesmo chegando agora, eu morro de medo de ser da teoria do quem não está julgando que é útil. Quem é fã de carteirinha do Camisa 12 já sabe do que eu estou falando. O Brian Palacios contra o Grêmio no ano passado, ele virou titular para a torcida. E isso você teve o Alisson em alguns momentos, teve vários jogadores que tipo, agora é a hora dele, não, agora vai, agora é porque ele não estava jogando. Aí quando jogava você falava, não cabe no time ainda esse jogador. O Palácio, por exemplo, não, esse aqui não dá mesmo de jeito nenhum. E a torcida chegou o Biel, pedindo o Biel de titular, chegou o Reinier, cravando o Reinier de titular, e eu sou sempre pé atrás com isso. Mas o Rony está num nível realmente, depois dessa confusão toda, de que mesmo eu, que tentei criar argumentos para continuar com o Rony no time titular, eu citei aqui o Márcio Araújo, que era querido pelos treinadores, né, que contribuía muito coletivamente. Eu tentei realmente ser advogado aqui para justificar uma titularidade do Rony, mas eu realmente acho que abandono a causa, porque muito pela pobreza, viu, galera, do time. Não é só do Rony, não. Pela pobreza de ideia de jogo do Atlético. Que a ideia de jogo do Atlético é joga na frente para o Rony trombar com o adversário para ver se ele consegue jogar lá na frente ali e vamos ver o que acontece. O Atlético não pode viver 8 meses do ano nessa pobreza. Então tá sim, muito do desempenho do Rony eu coloco na conta do Cuca hoje, por exemplo. Né? A ideia de jogar com atacante a menos infiltrado numa zaga do São Paulo que ganhava todas e insistir nisso o tempo todo, de só jogar do Rony no meio de 3 atacantes ali para ver o que acontece, quem sabe numa trombada dessa ele ganha, eu acho uma pobreza muito grande
E isso se agrava muito quando você está falando do dia 24 de agosto. Porque para fevereiro você pode ter seus testes, suas observações. Mas para 24 de agosto, aí é pobre demais. Então, diante do futebol desempenhado, o futebol apresentado pelo Rony, eu queria muito saber se o Renier conseguiu colocar algum mínimo ponto de interrogação na vida do Cuca. Conhecendo o Cuca, não. Ele vai insistir com Coelho, Rony e Hulk, muito por causa dessa questão do Rony ajudar muito a pegar aqui ali no adversário, assim como o Coelho, nessa saída de bola do adversário. Eu acho que ele ainda insiste com o Rony. E tomara que tenha estrela para esses grandes jogos, para decidir e, repito, entregar a caneta na mão dele, ele recomeçar, ele começar a escrever uma nova história aqui no Atlético, porque aqui em agosto tá pobre demais, tá ridícula, não tá abaixo da do Júnior Santos, não tá nem empatado, porque aí o Júnior, o Caio estão num nível diferente, né? Mas quem sabe alguém não, eu fico sempre nessa esperança, quem sabe alguém não aproveita esse tipo de jogo, já que a gente está falando de Copa do Brasil, e no ano que te enfrentou o Flamengo e Cruzeiro, para ser o Marion, o Dodô, que é jogadores que a torcida não morria de amores, mas que foram importantes em jogos ali que aconteceram viradas épicas, não contra o Cruzeiro, contra o Flamengo, que eles participaram dos gols ali, e você fica eternamente grato, né? Por mais que o jogador só tenha basicamente de lembrança daquilo ali, jogadores que a torcida não esperava e que eles conseguiram agregar alguma coisa no jogo. Mas para eu voltar a ter que me apegar a uma coincidência de 2014 e tá falando o cara que acreditou demais em coincidência, é pouco demais. Sobre o Júnior, cara, é chovendo molhado, vai ficar clichê, mas é um jogador que realmente só joga a bola na frente, cria uma reta, vai embora, a perna esquerda dele, eu já falei que desarma a perna direita o tempo todo, e quando ele domina na esquerda é a perna direita quem tem desarmado a perna direita dele. Assistindo os jogos da Série B, eu falo que o Júnior Santos, o futebol apresentado por ele no Atlético, não é digno de titularidade em um time de Série B, cara. Eu odeio esses clichês do futebol, que é o que você ouve nas ruas o tempo todo, mas infelizmente, para descrever o Júnior Santos hoje, é preciso repetir clichês, que realmente o Júnior Santos hoje tem um futebol que não seria titular em Série B. O Júnior Santos não traz nada. O Júnior Santos não consegue te dar uma característica de homem de referência na área, pelo lado esquerdo do campo, pelo lado direito, que pressiona a saída de bola do adversário. Teve uma saída de bola do Atlético, eu printei e coloquei no X. Ele recebe, ele tem opção de passe, o que é muito difícil, cara. O Atlético, quando tá saindo na bola, parece que todo mundo tá escondido atrás do adversário, você nunca acha uma opção de passe. O Júnior Santos tinha opção de passe, ele gira o corpo para trás, começa aquele negócio de ficar estabanado com a bola, leva para a linha lateral, até bater na canela dele e sair. Eu voltei, como estava assistindo no computador, aliás, a transmissão do Premiere no computador tá péssima, trava o tempo todo, por mais que a internet seja fibra ótica de 1 GB, no Premiere não roda, impressionante, cara. Consegui só no segundo tempo fazer rodar sem ficar travando. O que dá para definir assim é que o time do Cuca, titular e reserva, consegue seus bons resultados, mas que time sem sal, né? Você não tem assim... Se você apaga os jogos contra o Flamengo, você tem um time, uma temporada sem sal. Você tá chegando em setembro com um time sem sal, cara. Eu não vou ficar repetindo 2014 o tempo todo, mas isso aconteceu muito lá, que era o time que perdeu o Mineiro com 3-0 sem sal com o Cruzeiro, que começou o Brasileiro também capengando aqui e ali, que as coisas começaram a dar certo, mas hoje é muito difícil você ver uma luz no fim do túnel para algo assim, de que a hora que o caldo engrossar, a hora que o negócio apertar mesmo, será que esse time consegue voltar a respirar como foi contra o Flamengo, aquele segundo tempo aqui na Arena MRV? A preocupação do atleticano hoje é enorme, não só por ser o clássico aqui contra o time de Belo Horizonte. Se o Atlético hoje enfrentasse o Internacional, vamos pegar outro time instável, o atleticano hoje estaria muito preocupado com um time que ainda não cativa o torcedor e que é extremamente sem sal.
Sobre essas peças que eu estou citando aqui, como por exemplo o Caio, que está emprestado, eu tenho uma preocupação que me cerca o tempo todo. São as cláusulas, que o jogador foi escalado 25 vezes no ano, você é obrigado a estender o contrato dele por mais 2 anos. Cuca, se existir qualquer cláusula assim ligada a peças como o Caio, não escala mais. Coloca um zagueiro improvisado da base, o que for. Coloca um meia subindo sub-20 lá, que sub-20 foi rebaixado mesmo lá, o que for. Mas porque o Atlético não se torne vítima de cláusulas de contrato, se existirem, mas se existirem, para a gente não ter risco de ter que contar e ser obrigado a ficar com esse cara na próxima temporada, né? Eu juro para vocês que é a última vez, mas como eu citei 2014 2 vezes, vamos lá. O elenco tinha na lateral direita como opção Alex Silva, na lateral esquerda titular Douglas Santos, aí o Emerson Conceição que estava afastado naquela treta lá do André e do Jô, e o Pedro Botelho. No meio tinha Claudinei, Felipe Souto, Marion, Cezinha. Você ter peças vulneráveis no elenco, talvez você vai ter em toda a temporada. Mas o Ed Carlos tinha seu lampejo, o Cezinha tinha seu lampejo, o Marion, o Dodô. As peças atuais não conseguem ter lampejo algum, cara. O Júnior Santos não consegue. Não consegue mostrar nada, não consegue mostrar uma chama pequena que se acende, mesmo que ela vai apagar depois, né? Fiquei chateado porque o gol saiu logo em cima do Franco, que era o volante titular naquele momento, e eu observei no Cruzeiro e Inter, o Cruzeiro arriscando muito de fora da área. Característica até que reduziu demais no futebol brasileiro, além de poucos cobradores de faltas, a gente tem uma turma que tem medo demais de finalizar de fora da área, e o Galo é um time que tem dado muito espaço para adversário pensar em frente à área. Isso me preocupa também, tá? Sobre o gol anulado do Atlético, eu acho que faltou um pouco de maldade do Galo. Aliás, o raciocínio lógico, às vezes eu tenho a sensação de que a turma não está sabendo somar 2 mais 2. Teve uma bola do Gabriel Menino, quem assistiu a partida vai se lembrar com certeza desse lance. Para metade, talvez o fim do segundo tempo, o Gabriel Menino gira o corpo no meio campo, e ele dá um passe para ninguém. E aí realmente eu estava no computador, eu pauso, volto e falo, cara, não tem ninguém perto que justifique essa pedrada que o cara dá para a linha lateral do nada. Então tem lances assim, como o terceiro gol do Grêmio, que eles me causam uma gastrite, porque você fala assim que não é possível que eu tô falando de um time que realmente está nas quartas da Copa do Brasil e da Sul-Americana. A Série B ela tem lances grotescos, bizarros, que o futebol no Brasil está muito pobre. Eu não sei se é porque é jogo atrás de jogo, os caras não conseguem mais. Só completa a agenda, só completa o calendário. O futebol brasileiro está muito ruim, ao contrário do que falam por aí, de que a cada ano melhora. Está muito ruim o futebol brasileiro. Mas tem uns lances do Atlético especificamente, como esse passe do Gabriel. Eu falo assim, cara, que bizarrice é essa? É isso que eu tô falando do Júnior Santos. Ele sai com a bola, ele gira o corpo para trás, ele começa a ficar estabanado com a bola até gerar um lateral. Não fazia sentido nenhum aquele movimento de corpo dele. Pontos negativos, mais uma vez sem placar em branco, o Galo sofre gol, mais uma vez, é algo que eu tenho destacado. Todo vídeo, né, eu falei do Godoy Cruz, que a gente não tinha sofrido gol. Falei, finalmente, não sofremos gol contra o Godoy Cruz, porque sofremos para Bahia, Palmeiras, Bucaramanga em casa, Flamengo em 2 jogos, tem mais Grêmio, Bragantino, fui citando. Aí veio o Godoy Cruz, hoje, mais uma vez, o Galo não consegue passar com o placar em branco, e o Rafael assistiu o segundo tempo, até os 47 do segundo tempo ali, o Rafael assistiu, que é outra característica que a gente linka todo o vídeo aqui, a gente fala, será que hoje, novamente, o goleiro que enfrentou o Atlético assistiu o jogo? Segundo tempo, que aí você falava assim, ó, segundo tempo o Galo vai voltar melhor. O Rafael ficou tranquilão assistindo o jogo. Outra coisa que me deixou chateado, a hora que sobe a placa do ISEP, porque é crônico o problema, esse defeito do Atlético. A hora que a vaca tá aqui, ó, que a lama do brejo tá no queixo dela, o Atlético fala assim, acho que tá na hora. É agora que é o melhor cenário para colocar esse menino para eu avaliar ele.
E fica muito confortável para você falar que o garoto não conseguiu render e que não merece mais chance. O Atlético, naquele período que tem 12 desfalques, 12, 13 desfalques, cenário perfeito para usar a molecada. Aí o dia que tá ganhando de um 3-0 do Cuiabá, aí pera lá, hoje não é dia não, vamos dar moral pros caras mais cascudos, os caras que estão aqui jogando todo o jogo. Hoje tá legal para usá-los. O dia que o Cuiabá fizer 2-0, tô usando o Cuiabá porque ele nem tá na competição, só para ficar realmente um cenário que o atleticano vai se identificar bastante. O dia que o Cuiabá fizer 2-0, aí eu vou colocar meus moleques da base para avaliar. Que aí que é legal demais, tá? Sobre o Atlético Cruzeiro, espero que eu consiga gravar um vídeo. Eu acho que eu vou tirar segunda-feira para descansar, porque tá foda. O Cruzeiro tem seus pontos positivos realmente, como a fase do Caio Jorge, e o Galo tem um cara que, na genialidade dele, na bola parada, na canhota, como foi quando o Godoy Cruz, que não estava fazendo um grande jogo, faz o gol. Contra o Palmeiras consegue seus 2 gols de falta, contra o Bahia faz um gol olímpico, e por aí vai. E contra o Cruzeiro, eu converso com o cruzeirense o tempo todo, eles vão listando lances do Hulk, eles vão listando e falam, cara, o dia que ele fez aquilo, o dia que ele fez aquilo, aquela hora eu falei, cara, esse cara não é humano. Então eles sabem muito bem que o Hulk é realmente esse cara que causa esse ponto de atenção do lado de lá, né? O atleticano se apega muito nas atuações que teve contra o Flamengo, que é o melhor time do Brasil em elenco, com peças qualificadas. Não é à toa que, mesmo com a torcida brava, os caras são líderes do Campeonato Brasileiro com um jogo a menos. O Cruzeiro tem suas instabilidades de primeiro e segundo tempo, tem caído muito na segunda etapa, e o Galo tem optado mais por jogar no segundo tempo. Eu vou tirar da lista até esse jogo de hoje, mas são times que têm oscilado e que depois do Mundial de Clubes, do Super Mundial aí, colecionou resultados que deixaram os 2 torcedores insatisfeitos. O problema do Galo é realmente se o Lianco estiver ausente, porque é uma pedra no sapato, um grande problema, principalmente por peça de reposição. No banco de reserva do lado de lá, mesmo problema, treinador que está pegando pirraça por usar, por achar que a turma lá não corresponde, e do lado de cá também um banco de reservas que não tem agregado muita coisa não. Então eu acho que vai para uma quarta-feira bem equilibrada, e para esse primeiro jogo o Galo tem que fazer valer a pressão da torcida, o Caldeirão, Arena MRV, o efeito do gramado sintético, que não conseguiu fazer nesses últimos jogos, perdendo para Bucaramanga, Grêmio e Flamengo, resultados muito ruins, e por pouco não teria empatado ali com o Bragantino. Sorte que o Natanael achou aquele golzinho no final. Tem que fazer valer essas vantagens para a gente ir para o Mineirão, quem sabe com o Lianco já no time aí, para fazer uma partida exemplar e garantir essa classificação da maneira que for. Da maneira que for, que seja suada, que seja apertada, mas garantir a classificação para ficar a 4 jogos de mais um título da Copa do Brasil. Beleza? Beijo no coração de todos vocês, semana abençoada e até o próximo pós-jogo. Tchau!